colocar a câmera, fazer uns gestos assim para a câmera, sabe? Né, eu não sei se a gente chama isso de câmera, a gente chama webcam porque a gente diferencia o propósito social da câmera e da webcam, né? A nossa aula hoje, ela vai continuar de onde parou, basicamente, ou seja, da leitura de poemas. No entanto, eu enviei para vocês e pedi que vocês fizessem a leitura de um texto de Theodor Adorno chamado Palestra sobre Lírica e Sociedade. Em bom alemão, não é palestra, é fala. Tá? Discurso, fala sobre lírica e sociedade. Né? Vocês fizeram essa leitura, gente? Sim? Ótimo. E o que é que vocês acharam do Adorno? Vocês já conheciam o Theodor Adorno? Eu achei poeticamente complexo, professor. Você achou complexo? Mas você achou poeticamente complexo o texto ou os textos, os poemas que o texto trouxe eram complexos? Não, o texto mesmo, o texto. Ah, ok. Mas eu achei que em algumas partes era poético, assim, o texto, não era bonito o que ele falava. E no fundo, Adorno tem ele tem uma capacidade expressiva, né, brutal, né? Nos textos mais secos, mais ásperos dele, um deles chamado, um deles é a obra magna dele, né? A Dialética Negativa, né? Dialética Negativa é o título do texto. Ele consegue ser bastante poético ali. E é doido você pensar, porque é uma obra de filosofia discutindo questões de conhecimento e violência, né? Discutindo conhecimento e as relações sociais que medeiam, né, os atos de conhecimento, a forma como a gente lida com os conceitos. A grande tese que ele avança várias, na verdade, nessa obra, mas ele se insere basicamente no mesmo contexto, ou talvez ele funcione até bem como uma figura de transição entre o contexto em que a filosofia heideggeriana gozava de algum prestígio e o momento em que ela estava sendo ressuscitada. Né? Então, o gesto de resistência de Adorno relativamente ao discurso irracionalista heideggeriano é um pouco semelhante àquilo que Derrida vai ser depois. Na verdade, Derrida, se você é um leitor de Adorno, você vê que Derrida está bem na continuidade de um certo gesto de pensamento, né? De que Adorno faz parte. Uma escola, por assim dizer. Outra coisa interessante notar é que logo cedo, Derrida ganhou o prêmio Adorno, né? Que é um prêmio dado a intelectuais com ou era, acho que já não existe, né? Mas dado para intelectuais que têm esse destaque, respaldo, tal, e intenções críticas, que mobilizam essa crítica da sociedade junto com a crítica dos pensamentos e tal. É muito interessante se pensar. Eu não estou conseguindo abrir nada no Classroom, gente. Eu queria poder, pelo menos, abrir um pouquinho, rapidinho, o texto com vocês. Deixa eu jogar aqui nessa outra janela de novo. Uma é essa coletânea, depois a gente tem os poemas do Goethe, que o Adorno mencionou no começo, e a gente tem o próprio texto do Adorno. Eu vou achar aqui. E só para a gente falar mais um pouquinho do Adorno para vocês, os que estão tendo contato aqui, talvez agora pela primeira vez, talvez se vejam um pouco assustados. Adorno, ele faz parte de um grupo de pensadores, né, que se dedica a pensar as relações entre cultura e sociedade no início do século XX na Alemanha. Aí vocês têm que pensar, pô, Alemanha no início do século XX, agitações, né? O instituto propriamente ficou conhecido como Instituto de Frankfurt ou Escola de Frankfurt, né? Porque era lá que estava
instalada a sede, mas os membros sempre foram espalhados e durante a guerra eles se afastaram ainda mais, né? Por exemplo, Walter Benjamin, né? Talvez vocês conheçam mais facilmente do que Adorno, mas normalmente o par anda junto, né? Walter Benjamin, ele recebeu uma bolsa do Instituto para sobreviver quando ele se exilou, né? Durante a guerra e a perseguição aos judeus na França, né, em Paris, foi onde Benjamin passou um tempo. Não era membro do Instituto, mas conseguiu ali uma ajuda, uma força do Instituto. E basicamente todos os pensadores do Instituto vão se debruçar sobre a cultura, né, sobre cultura e sociedade. Adorno é muito engraçado porque ele tinha esse plano de escrever uma obra com Benjamin, tá? no, ainda no início dos anos 20, você os vê trocando cartas sobre isso, 20 e pouco, talvez 30, vai. Mas entre 20 e 30 você os vê trocando cartas sobre isso. Eles falam sobre um certo processo em que o racionalismo ocidental, né, o nosso racionalismo, portanto, vocês pensem o que é o racionalismo hoje, né? A gente fala em Descartes, a gente fala em Kant, hoje a gente já vive a gente convive com várias manifestações de crítica do que seja racionalidade, né? A gente já tem uma visão super amainada, amaciada do racionalismo. No entanto, naquele contexto, o que a gente experimenta como sendo racionalismo tem uma força muito mais interativa, tá? Portanto, pensem que o ensaio, eu não sei se mostrei para vocês, talvez tenha postado, talvez não, mas um dos textos de Adorno, que está nesse livro, inclusive, Ensaio como Forma, trata precisamente da tentativa de legitimar a forma ensaística como sendo adequada, né, para pensar a cultura, para pensar, né, porque dentro da universidade não tinha espaço, né, a filosofia era muito fechada naquele contexto. E então a gente não sente muito bem certas observações que Adorno faz, né, por conta disso. Mas essa é a implicação que as coisas tinham na época e a gente vai percebendo aos poucos. Uma outra coisa que é interessante notar, ele tinha esse plano, né, como eu falei, de escrita de uma crítica da racionalidade com Benjamin, e também pensava em trazer isso para a crítica cultural. Isso está tudo nas cartas, na correspondência dele. Eventualmente, Benjamin morre, né? Ele comete suicídio ou desaparece quando eles estão atravessando a fronteira por conta da perseguição dos nazistas. Os nazistas vão avançando, né? Entram na França e tal. E eles vão fugindo, né? E Benjamin some, comete suicídio. Muita coisa muda no quadro e Adorno acaba escrevendo esse livro com Horkheimer. Tá? Adorno e Horkheimer escrevem juntos a Dialética do Esclarecimento. Na Dialética do Esclarecimento, há um capítulo chamado, traduz em português como Indústria Cultural. Eu vou dizer para vocês, e quando vocês disserem esse sintagma, vocês vão ter sempre as duas opções. Lembrar o que o professor Matheus disse X anos atrás, quando teve aula lá de prática, ou talvez de teoria, se vocês tiverem teoria comigo depois. O professor Matheus dizia... eu digo professor para vocês lembrarem como importância, tá? Pode ser só o Matheus, aquele cara lá. Para mim é igual. Mas o professor dizia indústria da cultura. Por quê? Porque essa predicação cultural, né, ela parece acentuar o caráter paradoxal da coisa, de fato, né? Você diz indústria cultural, como é que a indústria, né, pensa assim, o cara vai e processa milho em pipoca, né? Processa milho extrusado, vira pipoca. Como é que isso pode ser cultural? Né? Não pode. A cultura é que é a matéria-prima. Tá? A cultura é a matéria-prima. Por isso eu falo, pelo menos, indústria da cultura. Isso obedece, né, também a tradução mais exata para o genitivo na língua alemã. Tá? Kulturindustrie. Literalmente, indústria da cultura e não kulturalische Industrie. Né? Portanto, indústria da cultura. Né? A cultura é a matéria-prima, não é que a indústria seja cultural, embora ela seja, né, hoje vista como algo que é parte da cultura.
existe um processo segundo o qual esse conceito ele vai ganhando uma significação ampla e perdendo precisamente naquilo que é a agudeza da crítica, né? Há contextos, a gente fala em indústria cultural como sendo todo o ramo de produção, né, de cultura. A pessoa trabalha com livros, trabalha com séries, enfim, faz alguma parada aí com criação, também associa um horror, tá? Se você trabalha para Netflix, você não é exatamente um artista, tá? Você é só um empregado. Como o grosso, né, da cultura de massas. Certas coisas não exigem pensamento, exigem mais que você exerça uma função com base em certos elementos ali que estão organizados. Mas, enfim, tem esse texto sobre indústria da cultura, né, que procura mostrar como a cultura ela é digerida pelos meios de massa, tá? E quando a gente pensa em meios de massa, Adorno não vai estar diante de manifestações que são como as atuais, tá? Ele está diante de um mercado restrito, mas, ao mesmo tempo, os esquemas de produção desse mercado restrito, por mais que hoje a gente tenha variedade, né, eles são fundamentalmente os mesmos. Tá? Então, eu defendo a atualidade do pensamento de Adorno, independente dos contextos. Vocês devem também ter ouvido falar nele a respeito da disputa que ele trava, não é disputa, é uma discussão com que ele se envolve quando ele critica o jazz. Né? E aí tem os caras que vão cair em cima de Adorno e dizer, não, jazz, você não entende porque você é um elitista branco, filho da puta. Nesse momento você pode ser... você pode ser racista e dizer judeu do caralho, coisas tais, né? Mas outros vão fazer a defesa dele e dizer não, o jazz que a Adorno está criticando é o jazz das big bands e, né? Uma coisa é o jazz praticado pelo artista originalmente negro, né? Num determinado contexto, tal, papapá, ou seja, o jazz como prática cultural específica de um grupo que resiste a conformação cultural mais ampla, e tem o jazz branco, esbranquiçado, o jazz de consumo das big bands, né, que vão fazer sucesso nos Estados Unidos e ser importados pela Europa. Eu acho que a verdade está no meio, cara. Né? Existe algo ali que já se propõe, que já se entrega como uma forma de coisa popular passível de venda. Tá? Eu acho que essa é a ideia. A Bruna diz, estava pensando outro dia na permanência da porque chegou, ouvi anos atrás que ela já não existe mais porque a sociedade mudou. Tem muita gente que diz que luta de classes também não existe porque a sociedade mudou. Né? Honestamente, sempre que eu vejo uma pessoa falando sobre qualquer coisa, eu digo, você leu o negócio? Se você leu o negócio, fundamenta. Se você não leu, né? Desculpa, mas a discussão não cabe da forma como você pretende. Você pode me dar sugestões, mas tem um certo limite aí no que você coloca. Sim, a sociedade mudou, mas eu acho que a sociedade mudou para o pior. Né? Da perspectiva da venalização, as nossas instituições elas são muito mais profundamente mediadas pelo capital do que era na época de Adorno. E isso aqui é um negócio que sabe, não é que a sociedade tenha mudado e a indústria da cultura já não existe, nem nada assim. Não, é porque a forma do consumo ela se tornou a tal modo ubíqua que a gente não imagina nada de fora. Você não sabe o que é meter a louca numa festinha popular de igreja, cara. Né? Você vai para a quermesse, tá tendo, sei lá, uma bandinha ali e tal, papapá, tudo assim, na paz do Senhor Deus, mas você levou a sua caninha embaixo do braço, né, e botou para foder o negócio. A gente já não tem esse tipo de experiência, quando a gente tem é caricato, ou seja, as instituições de cultura e socialização elas já não conseguem sequer promover a possibilidade de você afastar-se, né, da conveniência das trocas. Tudo consegue ser programado e enrijecido a tal ponto que todos os seus circuitos de paixão mesmo, tudo aquilo que caracteriza você como ser humano já está predisposto, né, é organizado para que você escoe, né, os seus desejos, as tensões, os conflitos, de modo que tudo isso seja, qual é a palavra?
Inutilizado com respeito aos efeitos? Não. Neutralizado. O que existe, o processo, para mim, um dos principais temas ali da crítica da indústria, da cultura, é a neutralização do desejo humano, tá? A indústria da cultura, ela neutraliza o seu desejo. É tipo a pornografia, né? A pornografia é um sucedâneo do sexo. Tudo aquilo que há de experiência social, que faz parte da sua integração a uma outra pessoa, é uma experiência social, intersubjetiva, mas você está ali cultivando, na relação de que você faz parte, né, um elemento que atinge a sociedade como um todo, né? Então, quando você tem uma relação amorosa com alguém, você tem o desejo, você tem expectativas, você tem, enfim, N coisas que têm a ver com uma origem social e que vão ser refratadas na sua sexualidade. E você tem a pornografia, que é um negócio completamente voltado para o consumo. Aquele prazer que a masturbação pode oferecer, ou autoconhecimento, como as pessoas quiserem legitimar isso. Eu não estou questionando, não estou dizendo não façam, não vejam, ou não consumam, ou não se masturbem, nada do gênero, tá? Mas são prazeres que tiram de você, né, precisamente o caráter violento que a sua sexualidade pode ter. Violento no sentido de manifestação, descoberta e por aí vai. Né? No fundo, ela domestica o desejo humano, né? Ela oferece padrões de consumo, a mulher tem que ser assim, existe pornografia que vai tentar focar ao contrário, pornografia feminista. Eu acho assim, acho bizarro o conceito, né? Entendo certas linhas ali que se estabelecem do gênero, porque a pornografia da assim, assim, assado, foca esses elementos aqui, são clichês, tem a coisa de violência do macho sobre a fêmea, enquanto a pornografia feminista, eu acho que isso não faz nem sentido na minha cabeça, mas vamos lá. A pornografia feminina foca outro tipo de experiência, promove... Eu acho tudo bosta, honestamente, né? Tudo voltado para o consumo, para a domesticação do desejo humano. Tá? Seres humanos são animais e o fato é que certas instituições permitem que nós sejamos animais, e sejamos animais produtivos, num certo sentido. Tá? E outras não, outras vão precisamente pegar essa animalidade e reconduzir a uma esteira em que já não faz sentido. Né? Mas enfim, gente, eu estou divagando aqui. O que eu quero dizer da indústria da cultura é basicamente isso, tá? É um conceito que surge para pensar as relações culturais na sociedade de consumo, tá? Enquanto houver consumo, enquanto houver produção desses objetos voltados para o consumo, vai haver sempre uma espécie de rebaixamento da coisa, né? Quanto mais simples, mais universal a coisa se torna. E depois, eu acho que esse é o principal ponto, nesse processo de simplificação, o que vai existir é uma domesticação. Né? Você vai se atuar a sempre encontrar coisas simples que vão estar pré-digeridas, né? E você vai estabelecer o seu circuito de compreensão, de relação com a obra, a partir dessas expectativas simplificadas, tá? Simplificadas pela indústria da cultura. Eu vou dar um exemplo, ele pode ser polêmico aqui, mas eu vou dar o exemplo de qualquer modo, né? Sobre existir ou não existir uma indústria da cultura. Tem um camarada chamado Tiagson, não sei se vocês conhecem. Ele é um youtuber, né? Ou tiktoker, não sei qual é o estatuto dele, influencer. Né? Essa palavra quer dizer que você é um grande intelectual. E ele faz uns vídeos polêmicos, né? Alguns engraçados, no geral eu acho engraçado quando ele fala, alguns interessantes, traz muita coisa que eu não conhecia e traz também uma perspectiva muito interessante sobre as coisas, mas ele também fala uma abobrinha, sabe? Ele disse, por exemplo, tem Bumbum Tantan, né? Ele diz que Bumbum Tantan é mais complexo do que bar. E aí ele vai dar a justificativa dele, né? Ele vai dizer, enquanto bar teve de usar certos recursos expressivos, Bumbum Tantan utiliza, né, de uma cena de recursos técnicos, ou melhor dizendo, tecnológicos, né, muito mais complexos. E é verdade, você grava aquela porcaria, tem um monte de coisa sintetizada, tem blá blá blá, enquanto o bar teve de se virar nos 30, né?
Bach, na verdade, ele compôs música que eram exercícios, tá? Muitas vezes, boa parte do que a gente chama de Bach são exercícios, muita coisa foi feita para ser tocada e já foi de prestígio na altura, mas muitos são exercícios, né, para treinamento ali dentro do conservatório, tá? Eu não sei se... Há muito assim, né, ainda hoje, que fica restrito ali a quem estuda um determinado instrumento, né? E Bach tinha muito disso, boa parte de Bach é isso. Mas aí ele diz esse negócio, diz, não, ó, porque tá vendo isso aqui, ó, quando ele faz em algum ponto, como é que você coloca isso numa pauta musical? Ele faz umas perguntas assim burras, meu Deus, que eu penso, puta que pariu, sério que esse cara vai fazer o doutorado em música? Parece que ele nasceu semana passada, velho, né? Com respeito a certas coisas, tá? Outras coisas são muito interessantes. E isso para mim, né, é Tiagson, o nome desse influencer. Isso para mim é de uma, ou é assim, Tiagson com TH, ou é sem TH, tá? Para mim é de uma inocência brutal você dizer que uma coisa, porque passa por meios tecnológicos mais complexos, né, ela é mais complexa. Não, na verdade, o contrário. A complexidade tecnológica, né, exige a redução da complexidade material da coisa para poder ser incorporado. E vocês sabem disso. Vocês sabem qual é a disputa que existia, não sei se ainda existe, entre vinil e MP3, vocês sabem do que eu estou falando, né? O vinil é uma forma de gravar analógica, ela é feita com base nos buraquinhos e tal que existe na matéria. Micro buraquinhos, né? Você vê lá as estrias no vinil, ou as linhas, se vocês quiserem, né? E você sabe que o processamento do CD ele é digital, né? São dados. E, em virtude disso, existe uma perda de capacidade de expressão, né? Das frequências sonoras. Se você pega um negócio, vocês sabem isso por conta da coisa dos vídeos, né? Vocês pegam um vídeo 1080p e vocês pegam um vídeo 320p, vocês sabem a diferença, tá? Essa é a diferença dos dados que o meio consegue comportar ali na hora da transmissão, né? E é a mesma coisa, o princípio é, quando você tem de digitalizar alguma coisa, esses processos de digitalização não dão conta de todo o alcance material daquilo que está sendo digitalizado, tá? Tanto é que nós temos, outro exemplo, a nossa visão é tridimensional, né? O olho dá conta de ver em profundidade, mas a câmera não dá conta. Então a gente cria certos recursos para tentar compensar isso. E mesmo assim, honestamente, é tão horrível ver o negócio em 3D no cinema, porque é tão zoado da perspectiva do que eu vejo como realidade, né? Que não produz, não dá mesmo, de fato, a sensação do 3D. Né, do fato de eu estar vendo com os meus olhos naturais. E a mesma coisa, né, os meios técnicos eles tendem à simplificação da coisa que eles estão transmitindo. E aí ele vai falar umas coisas assim, não, porque ó, vocês veem, e aí nesse ponto ele falou, porque o funk, né, o bumbum tantã, ele pega algo da cultura erudita e coloca aqui, entrega às pessoas, vejam como ele é civilizador. Mas ele não colocou o bar. Não aconteceu nenhuma troca substancial entre o que é a experiência auditiva, né, de bar e bar de fato. O que há é uma redução, né, que a gente conhece na música do Gás. Eu não sei qual é a música do Gás, onde vocês moram, mas a gente vê quando a gente liga, às vezes, para alguns lugares ainda, tem a musiquinha no telefone. Hoje as empresas, muitas vezes, colocam a própria musiquinha, às vezes, insuportável, dá vontade de dar um soco na Vivo ou qualquer coisa assim, né? Mas uma coisa comum é você ligar para um consultório médico, eles têm lá um toque de espera, que é Für Elise, de Beethoven, né? Numa versão assim cômica. Cara, isso não é experiência de ouvir Beethoven, né? No que é que isso se compara a qualquer obra, ou mesmo a Für Elise inteira, né? Se bem que vai repetir muito isso aí, né? Fundamentalmente não tem progressão, mas o que é isso, né? É uma forma digerida, primeiro, né? Triturada,
você guarda um pedacinho aqui e esquece o resto. Não existe nada ali, né, da coisa original que chega até mim. O que existe é um nome, o que existe é dizer esses 3, 4 sons aqui, ó, tirutu, que um computador podia ter feito aleatoriamente, pertencem a Bach, foi Bach que fez. Ou seja, a suposta força democratizante, né, que ele tenta advogar aí, na verdade é o contrário. Não tem nada de democratizante. Tem a manutenção, né, do seu ouvidinho de uma forma burra. Essa é a real, né? Se vocês querem ter uma experiência do que eu estou falando, procurem ouvir música erudita, seguindo ou tentando acompanhar uma certa história da música. Tá? Façam isso. Vocês vão ali, ouçam Vivaldi, por exemplo. Vivaldi é um camarada que foi redescoberto nos anos 50, também, como boa parte da obra de Bach, eram exercícios de conservatório, né, e para violino, depois se recuperaram e tal, e, tipo assim, nos anos 50 foi o boom de Vivaldi. E vocês todos vão conhecer o nome, vocês todos vão reconhecer pedaços de Vivaldi, tem propaganda de carro, tem propaganda de sapato, tem propaganda de tudo, né, porque ele é altamente comensurável com a nossa audição contemporânea. Mas, se vocês pararem para sentar e ouvir, tá? Parar, sentar e ouvir, tirar ali 1 hora e um pouquinho, para acompanhar, né, a sequência das 4 estações, por exemplo. Vocês vão começar a habituar o ouvido de vocês a uma certa complexidade. Vocês vão ter experiências parecidas, nem precisa ir para Vivaldi, tá? Mas vocês têm que ter paciência também, e de uma forma muito mais simples do que em Vivaldi, mas vocês também vão encontrar bandas. Pink Floyd também tem essa complexidade. Pink Floyd e outros grupos de prog, né? Prog rock tem essa pretensão de oferecer música complexa para os seus ouvidos. E por aí vai. Enfim, tem escala. Vocês vão acompanhando e vocês vão tentando se abrir para a experiência sonora desses compositores, e vocês vão ver o que vocês vão ver o que é a complexidade que a música erudita pode oferecer, né, de fato, por oposição à simplicidade que a indústria da cultura oferece, né? Se você sabe um punk, você sabe todos. Tem 3, 4 acordes, né? Bruna pergunta sobre essa coisa da erudição no funk. Não é que o funk seja erudito. O Thiago só não vai falar uma barbaridade dessa, senão ele vai ser expulso do doutorado, né? Mas ele vai fazer esse elogio ao funk por conta desse entrelaçamento com uma música erudita, por conta dessa referência dessa música Bum Bum Tam Tam, né? A abertura, agora eu não lembro qual é a composição de Bach, mas é um dos exercícios de Bach. Não é que o funk seja erudito, tá? O funk não é erudito. O funk é uma mistura. O funk é muito curioso, porque o funk tem uma dimensão popular, ou seja, reflete, representa ali muito da experiência das comunidades, mas ao mesmo tempo ele é comercial para burro, né? Então ele é a experiência da comunidade reproduzida com fins, qual é a palavra? De consumo, né? Então, o funk em si já é um desses fenômenos da cultura contemporânea, de algo que seria popular, mas que já está destinado às massas, por assim dizer, né? O que a gente observa é uma morte daquilo que é popular, tá? Mas vamos voltar aqui para os nossos textos, né? A gente tem palestras sobre lírica e sociedade. Eu coloquei esse texto porque eu gostaria de começar com vocês uma reflexão sobre como escrever sobre literatura, né? O que fazer, o que não fazer e por aí vai. Vocês estavam ansiosos com isso, né? E eu trouxe esse texto, eu acho muito interessante. Primeiro, ele é interessante porque não é um texto que seja representativo para a nossa área, né? Nem esse autor tem grande impacto na teoria da literatura, tá? Na verdade, ele passa, assim, longe, longe da teoria da literatura. E, no entanto, ele oferece muitos insights, né, a partir das próprias condições com que a filosofia se construiu no século XX, né, uma área afim, as duas são hermeneuticamente fundamentadas, né? Tanto a teoria da literatura tem uma base
na hermenêutica filosófica, quanto a crítica filosófica, que é aquilo que Adorno pratica, tem de ser, né, uma parte da hermenêutica. E eu trouxe por essa razão, e por ser um modelo mais livre, por assim dizer, de comentário. Tá? Vai ser muito difícil, seria muito difícil reproduzir aquilo que Adorno está dizendo, porque Adorno está escrevendo aqui, ele já tem uns 60 e poucos anos, né? Um cara violentamente estudado, né? Ele foi professor muito cedo, então você pensa assim, se você entra muito cedo, né, no grupo, você dedica muito da sua vida ao estudo, à pesquisa, né? Você não perde tempo reproduzindo conteúdos e tal. Sem contar que ele é um homem branco do início do século XX, então tem toda a série, a porrada de privilégios que vai ter, né, associado automaticamente a isso. Então, além disso, existe a especificidade dos exemplos que ele utiliza, né? Ele está tentando apresentar uma teoria do que seja poesia lírica e está exemplificando, né, o que ele está dizendo, certo? Então é preciso a gente ter atenção a isso, porque aquilo que Adorno diz aqui sobre esses poemas não é imediatamente reprodutível, né, quando a gente considera outros poemas, tá? Deixa eu abrir aqui o meu texto do Adorno, que ele está com as nossas marcaçõezinhas, e eu posso achar coisas que sejam mais interessantes de se dizer. Né? Nesse texto, só está aberto aqui, eu não quero entrar muito, eu espero que vocês tenham lido e releiam se vocês quiserem, por aí vai. Né? Ele vai tentar explicar aqui, ele começa falando, né, palestra sobre lírica e sociedade, e aí você pensa, pô, lírica e sociedade, mas poesia lírica não é sobre o sujeito, né, o eu lírico, como é chamado, o que é que tem a ver com sociedade? E quando você fala sobre isso em certos contextos, é claro que as pessoas vão ficar de cabelo em pé, né, vão dizer, pô, sociedade vai fazer outra sociologia da lírica, vai dizer, o autor pertencia à classe X, por isso o poema tananã, ou né, o autor era assim, assim, assado, era a pessoa assim, seria a psicanálise, né? Ele vai fazer o poema assim, assim, assado, porque ele passava isso e aquilo. O Adorno vai dizer, não, cara, não se preocupem, eu não vou fazer essa abordagem, eu vou ler os textos, tá? Então, esse é o primeiro gesto, assim, que eu acho que vale a pena frisar na crítica, né, filosófica que Adorno vai fazer. Eu vou chamar de filosófico, tá? Mas me parece idiota usar o adjetivo assim, eu simplesmente diria crítica, né? Mas vamos ficar com o filosófico nesse minuto, tá? Ele vai fazer, vamos chamar de literário logo, pronto, enfim. O primeiro momento consiste em reassegurar, né, os ouvintes, a plateia, a audiência, né, de que ele vai abordar a coisa de uma perspectiva que privilegia o texto, tá? Primeira liçãozinha do nosso Adorno aqui é a perspectiva vai levar em consideração, primeiramente, o texto. É claro que quando você diz isso, você vai se envolver em vários problemas, né? Mas por que o texto? Porque você olhar para o texto, na verdade, reflete um certo hábito, um certo gesto que já faz parte de uma tradição, papapá, papapá. Será assim que as pessoas leem? Será que blá, 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 né? Mas a opção pelo texto é uma questão metodológica básica. Vocês lembram lá no Dante que a gente leu, né, que ele diz, não, para você perceber os outros sentidos, ele vai falar do alegórico, do tropológico, o literal, né, é o primeiro, tropológico, alegórico, sexy, agora o quarto, né, a gente tem que começar pelo literal, né, então esse sentido literal, esse apego à letra, tá? Ele serve como um modo de proteger o objeto das projeções que a gente faz, tá? Ele protege o objeto das projeções subjetivas. E por que isso é tão importante, né, nas humanidades, proteger o objeto das projeções subjetivas? Algum grau vai haver, existe sempre uma tradição que já dá forma ao objeto. Quando eu falo em poema, você já vem com uma série de coisas ao redor, você não começa do zero, né? Tá tudo sempre dado. Por que a exclusão é importante, né? Porque, no fundo, é o princípio a partir do qual a gente pode observar as outras coisas de fato, certo?
Essa é a importância. Se você chega de fora, simplesmente decretando os conteúdos, você vai sobrepor ali uma série de questões mesmo, né, que não vão permitir a visualização daquilo que está em jogo no texto, né? E aí eu quero lembrar, por exemplo, Derrida, né? Um dos problemas com que o pensamento da desconstrução, que a gente associa a Derrida, vai se deparar, é porque depois que Derrida faz uma série de intervenções a respeito de como os textos se estruturam, né? Textos filosóficos em grande parte, mas ele faz também alguns comentários literários, poucos, na real. Ele mais discute teoria, né, propriamente, do que está preocupado com discutir textos literários. As intervenções, Derrida baseia todas elas, né, numa dinâmica do texto. Ele procura sempre no texto algum elemento ali que coloque em causa uma determinada interpretação feita do texto. A palavra desconstruir quer dizer precisamente isso. Não é você simplesmente negar desde fora aquilo, né? Desconstruir o discurso de alguém é chegar lá e dizer, não, você está errado. Não, não é. É você aplicar o princípio da análise imanente para mostrar a contradição no cerne, né, da ideia que está sendo apresentada ali. Você mostrar a fragilidade da coisa. Isso é muito importante, né, tanto para que a gente possa se dar conta da fragilidade que os discursos apresentam, né, como para que um discurso possa se fortalecer também. Se for o meu, por exemplo, eu vou adorar ser criticado, porque a cada crítica eu posso rever certos pontos que para mim eram familiares demais e por isso não puderam ser articulados devidamente, né? Então, a primeira coisa aqui que a gente tem de notar é essa ideia de que a análise é imanente, tá? A gente fala em análise imanente. Eu não gosto da palavra análise em particular, tá? Mas esse é o primeiro ponto, tá? E aí, existe aqui uma definição de lírica com que Adorno vai operar, né? Começa aqui na página 65, vocês vão olhar que ele vai definir lírica como uma esfera de expressão que tem sua essência precisamente em não reconhecer o poder da socialização, certo? Essa definição de lírica é uma esfera de expressão, né, que tem essência em não reconhecer o poder da socialização. Cara, isso aqui é uma definição que se aplica muito, muito bem à lírica burguesa, né? E quando Adorno fizer esse recorte, vocês vão ver, ele vai falar, porque Walter von der Vogelweide, né? Ele diz aqui em algum momento, Walter de Vogel, ou Vogel, se vocês quiserem ler assim, Weide, ou Weide, se vocês quiserem ler assim também. Ele vai dizer, eu não sei o que é, não tem como saber, tal, tal, tal. Ele vai dizer algo muito parecido do próprio Bach, tá? Ele vai dizer, Bach é um enigma, a gente não sabe, Bach é do século XVII. Bach é um enigma, a gente não sabe, né? Por quê? Porque esse conceito aqui se refere a um conceito burguês de cultura, tá? Quando eu digo conceito, eu não estou falando simplesmente de uma definição dentro do texto, o conceito X que aparece aqui, ó. Por exemplo, na página 66, aparece aqui esse conceito aqui de teor, tá? O teor de alguma coisa, né? Vou marcar aqui. Teor. Tá? Isso aqui é um conceito num determinado sentido, mas quando eu falo de conceito, um conceito cultural, eu estou falando de um operador cultural, de um conjunto de processos, né, que estão se desenvolvendo ali e que dão forma, se a gente quiser, a um conceito, a algo que está junto, né, dessas coisas, é uma parte espiritual, por assim dizer, dos nossos procedimentos, né? Enfim, o materialismo clássico, né, tende a desprezar a dimensão intelectual dessas operações, mas quando você é marxista ou relativamente materialista no sentido contemporâneo, você entende que a materialidade ela não existe por si só, ela sempre tem forma dentro de certas práticas culturais. É isso que a gente chama de conceito. E esse conceito de lírica, ele está muito associado ao da cultura burguesa. Por quê? Porque a nossa cultura, ela é descendente, ela deriva diretamente, né, da forma como a burguesia se apropriou, né, de práticas culturais
da sociedade corte, tá? Para mim, esse é um ponto que vocês têm que ter muito claro. Quando a gente fala em arte hoje, tudo aquilo que a gente chama de arte, cânone, tudo isso se refere ao universo, né, da burguesia do século XIX, que chegou lá e disse, bom, tem toda essa parada aqui, que tem a ver com os nobres, como eles se exibem uns para os outros, como eles se entretêm e tal, vamos usar isso também, tá? A burguesia vai fazer isso, né? E, portanto, tudo aquilo que diz respeito à cultura, valor, erudição, né, tal, pode esquecer a tentativa de olhar aí para o século I, Homero, e trazer para cá para discutir isso, né? Tudo isso se refere ao século XIX. Aí a gente diz, tá, século XIX, né, surge isso aí, final do século XVIII, século XIX surge, depois tem o século XX, né, que é o século da arte de massas, é o século em que essa cultura burguesa ela vai ser transformada pelos esquemas de produção industrial visando o consumo, e existe a contemporaneidade. E hoje, Matheus, qual é o conceito com que a gente opera hoje? É o mesmo, tá? É fundamentalmente o mesmo, só que numa versão decadente, eu diria. Tá? Primeiro porque o negócio já nasce decadente, né? O cara vai escrever o poeminha, né? Vou escrever o poeminha porque estou muito sozinho aqui, ai que tristinho. Não, cara, pega uma arma e vai fazer revolução, né? Não, vou escrever o poeminha porque eu estou insatisfeito com o mundo, porque a menininha não me ama, porque, enfim, tem outras manifestações que eu estou brincando, né? Falando assim, mas a gente vê que muito da cultura é sublimação, né, de desejos e tensões que o sujeito vive na relação com a sociedade, né, e esses gêneros que surgem, o gênero lírico, por exemplo, é um gênero em que esses conflitos, eles são sublimados, tá? Portanto, voltando, o que é que a gente tem hoje? A gente tem os mesmos conceitos, né, que vão operar numa certa dimensão voltada para o consumo, né? A ideia de sujeito humano, é uma invenção burguesa, tá? Antes disso, não existia, né, os direitos do indivíduo como tal e por aí vai. Não, é tudo plebe, se fudeu por ser plebe. Desculpem a expressão, essa hora da manhã. É tudo plebe, não dá certo, né? Você ser da plebe quer dizer que você não tem direito, você não tem relevância política e tal. E a burguesia inventa os direitos universais. É claro que ela traz esses direitos universais de diversos modos. Primeiro, por conta das restrições de gênero, depois das restrições raciais. Né? Fora as restrições raciais e de gênero, existem as restrições de classe, né? Que foram mediadas uma hora pela questão de você ser ou não ser educado, ter ou não ter uma propriedade X. E ainda hoje, tá? Se você pensa, né, a democracia brasileira, você sabe que ela é um buraco. Né? É uma democracia burguesa decadente. Na verdade, o que existe é propaganda de massa, né, como mistificação mesmo, como mentira, para assegurar os privilégios da elite. Né? Mesmo numa época, não sei se vocês todos conheceram, visualizaram o que foi o PT, né? Mesmo com o PT, as transformações que a esquerda histórica esperava, né, do Brasil não foram realizadas, porque para que o PT pudesse entrar no poder, teve de fazer esse grande consórcio, né, com a elite brasileira. E, cara, você fez pacto com o diabo, não vai dar certo. Vai custar a sua alma no final. Né? É o que a gente viu acontecer com a Dilma. Tá? Foi o Lula fez um pacto com o diabo e o pagamento foi a Dilma. Né? A Dilma e o resto do Brasil, se vocês querem saber. De qualquer modo, foi importante, o Brasil passou transformações, agora vamos voltar aqui para o nosso negócio. Né? Então, hoje a gente tem o mesmo conceito cultural em operação, mas a gente tem também formas que são precisamente o oposto disso aí. Tá? Pensem que a poesia lírica funciona como esse espaço do indivíduo. Né? Como espaço do indivíduo, ele vai se explorar ali, ele vai, nas palavras de Adorno aqui, né? Ele vai se entregar à própria dimensão da linguagem, ele vai se deixar absorver na linguagem. A linguagem, ele está tão próximo do sujeito que ele já não consegue ver outra coisa, ver outro espaço. Aí você diz, como assim? Entrega do sujeito à linguagem? Que diabos é isso? Né? É porque ele não está pensando em escrever para outra pessoa. Tá? Esse é o primeiro ponto aqui da lírica de Adorno. Ele está tomando como real
a intenção do sujeito lírico de escrever para si próprio, né? E aí você diz, tá, mas isso não é o caso, porque o cara está escrevendo, ele está pensando, daqui a 20 anos vou publicar, um dia eu vou publicar, tudo isso é verdade. Mas isso faz parte da mascarada da própria poesia lírica, né? A ideia do ensimesmamento lírico, tá? E ele vai tomar como válido isso aí e vai tentar seguir as regras do jogo, tá? Mesmo que isso não seja verdade, ele vai seguir as regras do jogo. Mas tem como a gente saber se o texto foi escrito com essa intenção de ensimesmamento ou não? Não, mas a gente pode produzir essa imagem, porque a gente olha para o texto e não vê uma tentativa do texto de alcançar diretamente a gente. Existe um determinado passo em que ele vai falar desse autor, Mörike, é o primeiro que ele analisa lá no final, né? Ou é o Georg que ele vai... Não sei, mas eu... Não, o Mörk, ele vai falar dessa experiência, né, de entrar na cidadezinha e tal, e o uso de uma expressão, musa, no final, que retoma uma certa relação com a tradição, mas sem forçar, né, essa relação. Depois ele vai falar do Georg, né, Stefan Georg. Do Georg, ele vai dizer que o texto lembra algo de medieval, né, senhorial, tal, sem tentar apelar para isso, sem nenhum arcaísmo, ele diz. Tá? Por quê? Porque se eu fosse escrever um poema, né, no modo medieval hoje, eu teria N opções. Eu poderia adotar uma forma. Eu poderia até contrapor aqui um poema de Cecília Meirelles sobre isso, né? A gente adota uma forma, pode ser uma forma de um poema medieval, né? Pode ser paralelística, tá? Flores do Verde Pino, onde foi meu amigo? Né? Aí eu vou dizer, Praça Sans Penha, onde foi a minha... Putz, não pego... Enfim, qualquer coisa assim. Eu poderia fazer algo assim, uma remissão direta, algo que uma pessoa ouvisse e dissesse, isso aí é baseado num poema medieval. Né? Um arcaísmo da forma. Eu também poderia utilizar arcaísmos da linguagem. Tá? Eu poderia optar por usar certas palavras numa variante medieval, poderia incorporar certas preposições que só existiam, né, no português medieval e por aí vai. Eu gosto muito do mentre. Tá? Existem outros idiomas latinos, mas mentre, né, quer dizer enquanto. Para mim, sou muito bonito, mas, enfim, não funciona. Então, o Georg não vai fazer isso. O que ele vai colocar é essa experiência de afastamento que existe na sociedade aristocrática, né, como parte da experiência hoje, certo? Ele vai falar do vento, de um certo... de um distanciamento relativamente à pessoa amada, né, que vai ficar claro essa relação de submissão, de expectativa, né, de expectativa projetiva, né, que é um tema da lírica medieval, porque você não pode se afirmar diretamente para a pessoa que você ama, né, tem que ser um amor fadado ao fracasso, ao mesmo tempo você não pode se mostrar triste, deprimido em relação a isso, porque o amor é essa força positiva. Existe a coita amorosa, mas ela é específica, muito específica, né, do nosso conceito de amor na lírica galego-portuguesa, ela não é universal. Os Minnesänger, por exemplo, os cantores do amor, Minne quer dizer amor, né? Eles não tinham um conceito de sofrimento como o nosso, tá? Enfim, N coisas. Então, ele não vai tentar recuperar de uma maneira artificial. E a gente percebe muito bem quando alguma coisa é espontânea e outra é artificial, tá? Ele vai dizer, no fundo, a ideia é essa, que a lírica é esse espaço em que essa espontaneidade pode brotar. E com ela, com a espontaneidade da lírica, o que vai surgir não é o sujeito, o indivíduo como tal, né? Não é o poeta ali, Augusto dos Anjos, se manifestando como uma pessoa singular. Não. É precisamente o fato de que a poesia dele dá vazão a um conjunto de experiências sociais que se identificam de imediato à figura do eu ali, né? Por exemplo, um dos sonetos mais conhecidos, né, de Augusto dos Anjos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Tá?
Peguem só esse verso. Veja, ele se dirige a uma pessoa, um interlocutor. Ninguém assistiu, ninguém viu, ninguém presenciou. O enterro formidável, né? Formidável é uma dessas palavras que, ao mesmo tempo, indica espanto, mas formidável quer dizer que produz medo, tá? Formidável enterro, dito último quimera. Aí você diz, quimera é o quê? Quimera aqui, né, uma metáfora autogasta já para sonhos, projeções, planos. Veja, ninguém assistiu ao formidável enterro dito último quimera. E aí ele vai emendar, né? Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Ou seja, o primeiro ponto se refere à perda, né, de algo, e o segundo ponto insiste, não, mas você não ficou absolutamente sozinho. Não é porque ninguém estava lá que você não ficou sozinho. Também existia uma ingratidão. Então, essa presença da ingratidão na nossa vida, em contextos de perda, né, de desilusão, de fim mesmo, certo? De algo, ela pertence, por um lado, à esfera emocional que a gente pode, que a gente partilha, né? A experiência da perda e da sensação de exclusão, né? Mas ela também reflete, dentro de um determinado contexto civilizacional, a alienação, o afastamento entre as pessoas, né? Eu acho, em tese, a sensação que a gente tem hoje de incapacidade de se sentir amado, né, de se sentir recebido, de se sentir acolhido em momentos de fragilidade é muito maior hoje do que em qualquer outra época, né? Eu honestamente acho que, ou quase honestamente, ou acho que quase, acho que não há, acho que a gente já não tem um conceito de amizade que a gente possa pensar como algo para a vida. Você não vê os seus amigos daqui a 50 anos, né, vocês numa mesa de bar conversando sobre a vida. A gente não tem a gente não vislumbra já isso, porque a gente tem a experiência do tempo, da forma como a gente pensa as nossas profissões, carreiras, coisas tais, nem mesmo uma relação afetiva que a gente tem hoje, a gente imagina daqui a 50 anos essa pessoa está aí. Por quê? Porque eu vou para o meu lado, essa pessoa pode ir para o lado dela e por aí vai, está ótimo. Tal. E tudo bem, porque o potencial que a gente ganha de liberdade aqui, né, é o que está em jogo muitas vezes. Ao mesmo tempo, o preço dessa liberdade é precisamente, né, a frieza nas nossas relações. Tá? Pode ser, pode ser. Né? É que quando a gente situa em Bauman, né, Bauman, ele certamente foi muito importante como pensador, mas ele é sobretudo um divulgador, né? Muito da teoria do Bauman, se você voltar para o século XIX e início do século XX, você encontra lá, e às vezes eu acho que de uma forma mais qual é a palavra? Complexa, em virtude da condensação que os pensamentos têm do que a gente encontra. Mas né, é como a modernidade líquida do Bauman. Né? A própria metáfora se refere a uma expressão marxista que está no Manifesto do Partido Comunista, que é de que tudo que era sólido se desmancha no ar, né? E aí continua a metáfora por aí, porque a burguesia revoluciona constantemente as instituições de que ela depende, né? Casamento, família, amizade, né? De qualquer modo, essa sensação de derrota que existe na poesia de Augusto dos Anjos é a razão pela qual ele foi e é ainda hoje lido, tá? E não tanto o fato de ele próprio, como pessoa particular, se sentir um derrotado, porque isso aí, pô, né? O cara branco, de elite, no início do século XX, enfim, um privilegiado, né, em muitos sentidos, é, o, o, a família tinha engenho, né, de cana-de-açúcar, enfim, né, paciência para a sensação de derrota dele. Tá? Ao mesmo tempo, era um contexto em que existe uma transição do núcleo de poder, né, do Nordeste para o Sudeste novamente, em virtude da economia cafeicultora, cafeeira e da produção de leite em Minas Gerais. Não é isso? Existe
Mas é isso. Existe um outro tópico aqui em Poesia Lírica e Sociedade, né, que diz respeito a isso de deixar falar, né, o poema deixaria falar algo que a ideologia esconde, né, algo que a ideologia esconde. Precisamente porque quando a gente faz parte de um discurso coletivo, a gente sempre enfatiza, deixa eu ver se nessa página, não? Peraí. É nessa página, sim. Discursos coletivos, eles sempre tendem à reasseveração do grupo, tá? Esse, para mim, é o primeiro ponto. Discursos coletivos reasseveram um grupo. E eu não quero criticar vocês que estão ingressando agora na universidade, mas eventualmente vocês vão ver isso e talvez vocês possam levar isso para a vida de vocês. Pessoas frágeis se associam umas às outras, tá? Para compensar essas fragilidades. E isso é normal quando a gente pensa em luta política, é precisamente disso que se trata, tá? Tem um grupo determinado que detém o poder e as outras pessoas que não têm o poder. Então, para que esse grupo possa reivindicar, as pessoas frágeis têm de se unir. Isso é absolutamente legítimo. Ao mesmo tempo, você pode pensar que essa relação de pessoas frágeis é também um compromisso com a própria fragilidade. Tá? Eu não falo isso, novamente, de uma perspectiva política estrita, eu estou falando disso enquanto uma operação mental. Tá? Eu não sei se vocês conhecem casos assim, né, mas a psicologia explica a relação entre duas pessoas disfuncionais. Né? Por exemplo, uma mulher abusada e o abusador dela. Né? A mulher, isso é o caso padrão, mas também existe o contrário. Tá? Também há homens que são abusados e mulheres que são abusadoras nesses quadros de interação. Né? Eu mesmo já participei de uma relação abusiva que tinha esse modelo, né, terrível de relação. E, voltando, né, as pessoas se compensam ali, né, de algum modo, a vítima do sociopata, ela está predisposta, né, aquilo que no sociopata está também se preparando para dominar alguém. Então, o sociopata é a figura que vai testar inúmeras conexões, né, e vai encontrar daquela pessoa cuja fragilidade responda melhor, né, aos imperativos do sociopata. Né? Portanto, você gera um circuito aí em que um depende do outro. A posição de vítima, né, a gente diz, tal pessoa sofre muito porque outra pessoa é assim. Por que ela não sai? Porque ela está fragilizada, né? Esse é o primeiro ponto, ela está fragilizada e a técnica do sociopata é assegurar que essa pessoa permaneça constantemente fragilizada para sentir dependência dele. E quanto mais essa pessoa se sente fragilizada e dependente dele, mais ele se sente incumbido, né, do dever de fazer com que essa pessoa permaneça assim. Então, quando eu falo que as pessoas se associam por serem fracas muitas vezes, né, você tem, de fato, a ideia de que a união faz a força, mas você tem também o caráter regressivo das relações de massa. Portanto, o que eu penso com respeito à política não é uma estratégia de associação, é tática. Tá? Num determinado momento, você precisa construir uma relação com pessoas que partilham as necessidades com você e você vai fazer isso. Não pode se tornar um programa a longo prazo. Né? Do contrário, você vai incorrer precisamente em problemas como esse, né? De ratificação de uma condição que é simplesmente ruim em virtude da conveniência, da permanência do vínculo. Tá? De qualquer modo, isso aqui precisa diferenciar a política de discurso, de vida prática, de vida prática não, de vida privada, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente sabe que vida privada e política não se afastam dessa maneira. De qualquer modo, a ideia aqui é de que o lírico permite esse afastamento desses compromissos discursivos, né? E, portanto, você pode deixar surgir ali, nesse espaço do gênero, algo que não está imediatamente dado junto ao interesse social. Tá? Junto ao interesse social. Isso é muito importante. Né? Uma das coisas que Adorno diz é sobre
Isso é uma passagem da dialética negativa. Para vocês verem o entrelaçamento que existe entre esse tipo de conceito que se faz da arte, conceito que se faz da poesia lírica e a vocação política, né? Vocês certamente conhecem outro autor, de nome Brecht, né? Ou Brecht, se vocês quiserem chamar assim. Bertolt Brecht, né? Esse autor era poeta, era dramaturgo, né? E era esquerdista, marxista, tal. E Brecht, ele se incorpora, né, aos quadros do Partido Comunista. Portanto, o Partido Comunista na Alemanha tem associação com a União Soviética, muitos dos intelectuais da esquerda alemã, né, ou do leste, né, acabam incorporando ou cedendo ao credo da União Soviética. E é muito engraçado, num determinado ponto, Brecht, ele comenta que o indivíduo só tem 2 olhos, tá? O partido tem milhões, né? É a ideia de que muitas cabeças juntas pensam muito mais do que esses 2 olhinhos só observando o mundo, né? A gente pode ver muito mais coisa. Uma pessoa só é muito pouco, é frágil, não reflete o todo social. Uma pessoa isolada passa longe dos interesses coletivos, né? E Adorno vai comentar, não se você colocou os óculos cor-de-rosa, né? Essa é uma metáfora, óculos cor-de-rosa, da unidade, tá? Portanto, você pode ter milhões de pessoas aí reclamando coisas, dizendo isso aqui é nossa necessidade, isso aqui é nosso desejo, é isso aqui que a gente quer, e você vai ter um indivíduo isolado, né, no quartinho dele, dizendo, cara, quanta burrice. E vocês sabem disso, hoje talvez a gente consiga dizer isso com todo o gozo do mundo, né, porque vocês sabem o que é o bolsonarismo. E se tem algum bolsonarista aqui, me perdoe, eu estou um pouco me lixando mesmo, eu não vou rebaixar a conversa como outros professores fazem muitas vezes, né, mas votar no Bolsonaro foi... eu não sei por que uma pessoa vota no Bolsonaro e está na universidade, por exemplo, né? Isso é só um exemplo. Eu tenho dificuldade de digerir esse tipo de coisa. É claro, Bolsonaro apelou, certo, a uma certa necessidade que as massas têm, né, de ordem, e apelou para o fato de que no Brasil a gente vive com medo permanente de perda do pouco que a gente conseguiu, né? Porque o camarada acha que tem um celular, né, e que vem o bandido, rouba o celular dele, nossa, o Brasil, que péssimo, que blá, 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 olha que violência. Mas, pô, um celular, um artigo, um objeto de consumo não é nada perto da violência estrutural do Estado brasileiro. Nada, né? O fato de você viver numa condição em que você vai ser privado, na prática, né, de direitos básicos que o Estado deveria assegurar, eu falo de hospital, de saúde, educação e tudo mais, né, perto do seu celular, é uma piada, é uma brincadeira, tá? Então, no entanto, as pessoas sobrevivem, né, trabalham pra caramba, compram celular, e aí vem alguém, né, nem chega a ser um grande bandido para você roubar um celular, né? Pode ser só um idiota esperto ou um moleque que não está sabendo o que fazer da vida, ou alguém cheirado, enfim, né? Pode ser qualquer coisa assim. Não é um grande crime roubar um celular, né, da perspectiva do dano material à vítima. Mas a gente dá duro e cada pequena coisa que a gente tem, a gente sente como parte do nosso processo vital de trabalho, né? Num país como o Brasil. Claro que é péssimo. De uma perspectiva individual, se me roubarem um chiclete, eu vou achar uma merda, né? Porque eu fui submetido ali a um determinado poder, né? Alguém foi e bloqueou o meu corpo. Alguém se... Pois, eu percebo que isso é brutal, é terrível. Eu percebo isso, né? Não estou diminuindo a gravidade disso. Estou dizendo que, de uma perspectiva estrutural, se preocupar com a criminalidade nesses fenômenos, né, cegueira política. O que a gente precisa é de uma transformação radical da sociedade para que essas coisas... qual é a palavra? A gente precisa de transformações radicais para que essas coisas deixem de existir, né? Isso é fenomênico, isso é... A palavra se diz é um epifenômeno, é uma manifestação última, lá em cima, né, na ponta do iceberg, de uma condição social muito mais violenta que precisa ser transformada, tá?
Não estou dizendo que, é claro, perder um celular ou um chiclete que seja, pô. Só a violência de você ter algo tomado de você por meio da força, porque alguém se impôs, só isso, como experiência psicológica e como parte da nossa socialização é lixado, né? No Brasil, a gente tem medo o tempo todo. A gente tem medo o tempo todo. A gente vive assustado. A gente não sabe o que é sair na rua. Não sabe, né? Quando eu vejo um monte de gente na praça, eu penso, pô, legal, tal, 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 mas o fato é, parcialmente, existe um certo fluxo de medo e as pessoas se juntam, não porque elas estão de boas juntas ali na praça, mas porque elas sabem que se elas se separassem, elas sofriam algum tipo de violência potencial. Então, as nossas relações, elas são baseadas nisso, né? De qualquer modo, a gente tinha, eu pensei o bolsonarismo e manipulação do medo para a gente chegar a isso, né? E a ideia é essa, tá? A lírica permite essa perspectiva sobre as nossas experiências sociais, portanto, sobre as nossas experiências intersubjetivas, de um modo que as representações coletivas não permitem. Tá? A lírica permite porque isola a gente, a escrita permite porque ela funciona como uma torre de marfim, né? E é uma coisa, não sei se disse nessa turma, mas eu disse também em outras turmas a respeito da universidade. A universidade é esse espaço que protege você das consequências diretas, né, das suas relações sociais. Ela é um espaço que permite que você pense diferente, que você possa divergir sem correr mais riscos, né, do que chocar alguns colegas, se for o caso. Mesmo assim, eu tenderia a pedir aos colegas que não se sentissem chocados com as perspectivas uns dos outros, no caso de desvios, né, porque faz parte da sociedade democrática a gente conseguir conviver com aquilo que é radicalmente oposto a gente. Oi, Bruna, pode falar. Professor, o que você disse que acontece quando uma pessoa se isola? Você estava falando das minorias quando se reúnem, que isso pode acabar ratificando o. Eu não sei se eu entendi. Eu não falei minorias quando se reúnem. Eu não Os falei mais minorias. frágeis. Os mais frágeis. Eu disse massa, grupo, pode se reunir em virtude da fragilidade. Eu também não disse os mais frágeis. Foi bom você colocar isso, porque eu não falei as pessoas mais frágeis ou minoria. Eu disse que as pessoas se reúnem e o nexo que elas apresentam pode ser um nexo de fragilidade. Por exemplo, os bolsonaristas. Bolsonarista não é minoria. E bolsonarista não é frágil. Não de uma perspectiva socioeconômica, por exemplo. Eles são pessoas mentalmente frágeis, mentalmente debilitadas, né, por conta de N razões, porque existe violência e diante da violência a gente fica, né, a gente acaba sendo de fato fragilizado, a gente perde certos nexos, né, a gente se torna incapaz diante da violência. Mas eu não falei, eu só chamo atenção para isso, tá? Porque dizer que as minorias se reúnem por fragilidade para fazer bosta, né, é uma coisa que eu não gostaria que ninguém entendesse aqui. Não foi isso que eu falei, tá? Mas desculpa, Bruno, pode continuar. Não, eu não entendi quando você falou sobre quando uma pessoa se isola, uma pessoa que não está reunida a outras. Pensa assim, pô. Tá, vamos pensar assim. O meu discurso, eu posso sempre tentar fazê-lo representar alguma coisa, né? Eu posso dizer, não, eu estou junto com o fulano, cicrano, blá, blá, blá. Então, o meu discurso, aquilo que eu produzi, ele vai ter uma força, né, de refletir as experiências que as outras pessoas estão partilhando agora. Tá todo mundo falando sobre isso aqui e eu estou falando sobre isso também. Certo? Então, dentro do discurso que eu produzi, vai haver uma série de construções estereotipadas. Por exemplo, não quero dar exemplo disso, eu queria entrar na coisa, né? Deixa eu pensar. Trata-se de estereotipia discursiva, né? Pô, é que todos os exemplos são muito mal, pô, mas eu vou dar, talvez o melhor exemplo seja isso, né? O bolsonarista hoje se põe como minoria.
né? Ele diz, não, o que você está fazendo aí é uma narrativa porque você comprou o que a Globo Lixo fala, isso aí é eles tentando contra o Bolsonaro, todo mundo contra o Bolsonaro, você aí está só retendo a opinião, blá, blá, blá. Ou seja, ele está tentando, né, aplicar um clichê discursivo, ele está fazendo isso, que a esquerda classicamente aplica, né? No anos 80, 90, 2000, você diz, ó, isso é a Globo falando aqui, batendo no Lula, batendo no PT, batendo em todos os partidos de esquerda, né? Desde sempre, tá? Então eu vou invertendo a relação, digo, não, isso aí é vocês perseguindo a direita, isso aí é a Globo gaysista perseguindo a família tradicional brasileira e umas asneiras desse gênero, né? Então, o que existe é o processo discursivo coletivo, ele é fundado na conveniência, na partilha, tá? Enquanto a experiência lírica, ela seria muito mais resistente àquilo que é a expectativa do sujeito coletivo. Por isso, a lírica permite esse aprofundamento, tá? Esse é o argumento de Adorno. Mas aí, ao mesmo tempo, esse aprofundamento não é um aprofundamento num eu particular, numa pessoa e simplesmente, tá? Porque aquilo que a pessoa é, ela própria deriva de uma condição objetiva da sociedade, tá? O que o sujeito é, no seu íntimo, uma pessoa particular, deriva, no fundo, de condições objetivas que permitem que você tenha ou não tenha acesso a um conjunto de experiências, né? Aquilo que eu defino como eu próprio depende de uma experiência contraditória em relação com a minha família, com os meus pais, né? Bem como com a minha situação enquanto sujeito social, homem branco, hétero, cis, privilegiado pra caramba, e que, no entanto, em virtude do privilégio, conseguiu visualizar uma coisa ou outra, formar algum tipo de sensibilidade para certos objetos literários, acaba desenvolvendo, por alguma outra razão também, qual seja uma relação de espanto relativamente às estruturas políticas que asseguram a desigualdade. Eu falo isso porque a minha família ela é emergente, né? O meu bisavô descarregava navios, né? Ele ganhava um troco para descarregar navios no porto. É um trolha, como se diz. Né? E, no entanto, eu aqui com 5 idiomas, um doutorado, pós-doc aos 33 e por aí vai. Dá para a gente perceber o que é bem, né, através dessas marcas objetivas, aquilo que conforma um sujeito a uma sensibilidade particular. E é isso que Adorno está tentando articular aqui. Tá? Essa experiência mais profunda que o sujeito vai ter, ignorando o resto do mundo, dizendo, eu não vou escrever esse poema para convencer ninguém de nada. Eu vou escrever esse poema porque essa palavra aqui, para mim, é muito importante para significar, para indicar, né, exatamente essa questão aqui. Tá? E nesse processo de esquecimento, de perda do referente social, do público, né, ele vai dar vazão a algo que está lá enterrado dentro dele. E essa coisa, quanto mais funda você escava, quanto mais profundamente você escava o indivíduo, mais você descobre, né, experiências que fazem parte de uma camada social que talvez ainda não tenha vindo à linguagem. Vocês entendem a dinâmica? Tá? Isso aqui é próprio da linguagem. Adorno vai falar isso em algum ponto, né? Linguagem, formas textuais, o que vocês quiserem. Quando eu falo para vocês, né, eu vou tentar adotar uma linguagem que vocês compreendam perfeitamente. Né? Vou tentar usar conceitos, palavras que sejam aquelas que a gente partilha. Se eu tiver de falar com o público amplo, me pediram para escrever para uma edição que vai ter de Camões, mas o público não é acadêmico. Aí eu penso, pô, peraí, o esforço que eu tenho de fazer para, como especialista, não parecer especialista, né, envolve precisamente a generalização da linguagem. Eu não posso usar termos específicos de especialista, tá? É basicamente isso. Então, a linguagem tem essa dimensão centrífuga, né? A minha expressão, ela não é a minha expressão. A minha expressão, ela é sempre para outra pessoa, tá? Enquanto a lírica permite experiências não para os outros, mas para mim próprio,
tá? Um dos grandes poemas do mundo, tá? Da história da literatura, eu diria, que se chama A se stesso, de um autor chamado Giacomo Leopardi, tá? A se stesso, né? A si próprio. Eu posso até escrever aqui, vocês podem encontrar, né? Eu vou escrever aqui no chat, A se stesso, a si próprio, do Giacomo Leopardi. Eu tenho a tradução desse poema também. Mas, enfim, a ideia básica da lírica é que você pode explorar essa dimensão da sua experiência sem ter de compactuar, tá? Sem ter a obrigação de convencer fulano ou cicrano daquilo. Tá? Esse é o conceito aqui. Né? E em virtude dessa capacidade que o lírico tem de fechamento, de encerramento sobre si próprio, ele ganha, né, essa voz da humanidade. Tá? Aquilo que o sujeito humano é, no seu sofrimento subjetivo mais idiota, mais burro, na verdade, Adorno diz isso na dialética negativa, pertence à objetividade. Tá? Sofrimento, ele diz na dialética negativa, é a objetividade que pesa sobre o sujeito. Então eu falo muitas vezes aqui, porque para mim esse é o exemplo básico de lírica, né? O menininho escrevendo para a menininha que não quer, blá, 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 mas se você analisa a forma como a gente constrói expectativas de interação, né? Como a gente sonha amor verdadeiro, tá lá velhinho, junto, morrer de mão dada, tudo isso pertence a um contexto em que a nossa individualidade é a tal ponto fragilizada, que a gente é violentado a tal ponto que a gente não consegue confiar em mais ninguém. E a gente projeta, né, nas nossas interações sexuais precisamente esses valores sociais que, uma vez partilhados, reduziriam, na verdade, a nossa sexualidade a algo extremamente livre, né, das coerções, a gente pode chamar assim, as coerções à monogamia. E eu falo isso como uma pessoa extremamente monogâmica, tá? Eu gosto das relaçõezinhas para se construir, para morrer junto, assim, no fim da vida, de mão dada, sabe? Ou pelo menos com alguém olhando para mim e dizendo, pode ir em paz, tá? Certo? Portanto, quando a gente olha certos ideais sociais, né? Quando a gente olha para certos ideais individuais, eles são fruto de relações sociais. Tá? Eles derivam de quadros objetivos, né? Da experiência da desigualdade, da experiência da violência, da experiência dos desejos que podem se manifestar, né? E que vão ser reprimidos, e por aí vai. Tá? E é assim que Adorno vai olhar para a poesia lírica, ok? Ele vai entender, né? Ele vai entender que a subjetividade que está sendo representada ali, né, dá voz a um anseio coletivo. Tá? Ao mesmo tempo, eu gostaria de chamar a atenção para vocês o seguinte: isso é uma chave de leitura. Todo poema vai trazer isso? Não sei. Os poemas vão trazer isso? Vão. Mas é aí que a gente para a nossa leitura, ou é aí que a gente chega? Isso é um problema sério, tá? Porque se a gente define o lírico como sendo o lugar privilegiado dessa experiência em que aquilo que é singular alcança algum grau de universalidade, né? A experiência que eu, como sujeito, imagino da derrota, da perda, né? Ela mostra, ela se revela uma experiência que outras pessoas também têm, embora ninguém tenha dito, perdi lá fora, né? Eu vou falar, vou pensar, outra pessoa vai depois e diz, pô, de fato, isso aí, eu não tinha um nome para isso, né? O gesto para a gente ler um poema e dizer que ficou encantado eu não tinha um nome para isso que o poema está representando. Eu não sabia o que era isso, mas agora eu sei, agora eu entendi, né? Algo que eu estou vivenciando. Isso pode empobrecer muito a nossa leitura. Tá? Porque a gente vai ficar nessa chave sempre dizendo, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Né? E, na verdade, a gente tende a atender à forma do dizer também. Né? Como essa relação, seria a pergunta, como essa relação com uma certa universalidade se estrutura. Tá? No fundo, para Adorno, não se trata de mostrar sempre esses mesmos conteúdos, tá? Mas mostrar como essas representações elas vão sendo realizadas nas obras de arte, ok? Agora,
Vocês têm dúvida, gente, sobre esse texto, sobre essas questões ainda? A gente falou um bocado, mas a gente vai continuar nessa linha. A gente vai continuar discutindo um pouco do que é lírica e dos poemas, como a gente vai ler ou não esses poemas. Vocês têm questões para isso aqui? Querem bater na Adorno? Ou em mim? Vocês podem bater em mim também. Mas eu vou dar de volta, Professor, tá? tem uma parte do texto que ele fala das musas. E aí eu fiquei na dúvida se ele estava satirizando essa relação da poesia antiga com as musas. E a questão da individualidade. Tá. Isso aí é no trecho lá do Mörrica. Vamos para lá. Qual é a passagem? Para mim não parece haver nada de sátira, né? Nem da parte da Adorno, nem da parte do Mörrica aqui. Tá? Mas é aqui, nesse trecho? Tá, vamos lembrar. Isso aqui é do início do romantismo. Tá? É início do romantismo. E o romantismo alemão, ele é muito engraçado, né? Porque ele surge como uma tentativa classicizante. Certo? A ideia do romantismo alemão é incorporar tendências do classicismo, né, àquilo que a burguesia vem experimentando como transformações coletivas. Por exemplo, essa coisa do povo, né, o romantismo tem o nacionalismo. Por quê? Porque a arte anterior ela é da elite. Tá? Então, o romantismo alemão ele vai buscar o elemento que vincula as pessoas lá no classicismo, certo? A gente não entende muito isso porque a gente tem essa história da literatura brasileira, história da literatura portuguesa, feita no modelo narratológico, narrativo extremamente burro, débil mesmo, com respeito a isso, e que segue o modelo da alternação, né? Clássico, barroco, aí vem neoclássico, aí vem o romantismo, né? Ou seja, o romantismo seria o oposto do neoclássico. Mas na história propriamente da literatura, no que aconteceu, vamos chamar assim, não é esse o caso. Tá? O romantismo ele quer recuperar certos elementos clássicos que dizem respeito à ideia de sociedade orgânica. Os românticos alemães, os gregos, eram uma sociedade orgânica, tinham vínculos orgânicos uns com os outros. Né? Então, existe essa tentativa de recuperar o clássico. Muitas das histórias românticas, muito da narrativa romântica tenta, portanto, reunir esses ideais do povo, né, numa forma clássica. A gente pode pensar no Brasil, né, na obra de José de Alencar, que vai tentar explicar o mito, né, ele vai produzir, na verdade, um mito fundacional. Né? O romantismo se incumbiu disso. Agora esqueci o nome do... Você tem Martim e Iracema, não é isso? É isso, gente? Martim e Iracema? E você tem o Peri e agora esqueci o nome. Enfim, existe essa preocupação com essas narrativas, né? Ou seja, existe uma tentativa de pegar certos elementos que remeteriam supostamente ao povo, como se José de Alencar tivesse tido sangue indígena, assim, né? Como elite branca nordestina não tem sangue indígena, não, tá? Não tem. Os caras são 90 e tal % português até hoje. Mas, voltando aqui, né? Existe essa preocupação com pegar esses elementos do popular e dar uma forma classicizante. E Adorno vai dizer que não é isso aí não, cara. O verdadeiro elemento orgânico aqui vai existir quando essas relações se estabelecem de maneira amável, tal, contente. Por isso ele vai começar essa representação, né? Entrei numa amável cidadezinha, nas ruas o rubor da tarde resplandecia. De uma janela aberta, então, por entre floreiras ricamente em flor e botão, né? Flor e botão, ouviam-se os sons de um dourado carrilhão, uma voz que parecia rouxinóis, sem coro, fazendo as flores tremer. Enfim, ele vai descrever, né, o que seria aqui um lugar ameno, que na verdade não vai ser um lugar ameno, porque não vai ser no campo, vai ser numa cidade, mas vai ser uma visão bela, tranquila, tudo feliz, tal.
ele entra na cidadezinha, ele sente essa coisa, tudo funcionando, tudo no seu lugar, tudo belo. E aí ele exclama: ó musa, tocaste o meu coração com um sopro de amor. Né? Essa experiência do êxtase, ao se entrar na cidade pequena, de relações simples e tal, é que está verdadeiramente marcando aqui uma relação com o povo, muito mais do que essa tentativa de produzir uma narrativa que conjugue forças, né? Entende isso? E essa expressão ó musa aqui, Adorno vai notar o lugar deslocado, porque musa é um elemento que o classicismo tenta recuperar, né? Nesse processo de produzir a narrativa da objetividade das relações sociais reconciliadas, tá? A burguesia, é duro pensar nisso, né? A burguesia, ela produz um conceito de cultura que tem uma força domesticadora, que tem um propósito domesticador, mas, ao mesmo tempo, essa é a contradição da cultura como um todo, tá? Essa cultura é que permite a gente vislumbrar aquilo que transcende as relações imediatas, né, de violência do nosso cotidiano, tá? A contradição da cultura estaria precisamente nisso. Ela, ao mesmo tempo, domestica, ela, ao mesmo tempo, diz: fique no seu canto, ensina a gente a se adequar, mas viabiliza uma perspectiva crítica, viabiliza uma relação com objetos que diz: o mundo não é só isso. Tá? Inclusive, se eu fosse acrescentar aqui uma observação sobre isso, seria precisamente essa. Aquilo que é muito difícil a gente entender hoje, né, depois de estar bombardeado pela indústria da cultura, é precisamente como esses objetos, né, como esse poema do Mörike, né, eles oferecem uma experiência que transcende os imperativos, né, da sociedade, a participação e por aí vai. Um poema simples. O cara entra na cidadezinha, ouve uns barulhinhos, vê as coisas, tudo é muito bonito, e aí eles exclamam: ó musa, tocaste o meu coração. Tá? Essa exclamação de felicidade aqui, né, ele vai retomar esse elemento discursivo do classicismo, tá? Não vai fazer isso de uma forma irônica, essa retomada não é irônica, ela parece mais ou menos ser acidental, se você parar para pensar que Mörike está nesse contexto em que isso está sendo discutido, existe esse ideal, mas ele não está preocupado em encontrar o ideal desde fora. Ele meio que encontra dentro. Ele encontra uma certa forma de experiência que já remete a esse todo social reconciliado, né? Ou pelo menos é assim que eu leio isso aqui. Tá? Eu fiquei com essa dúvida porque na página 66, acho que é a outra parte que ele cita, ele pergunta: quem seria capaz de falar de lírica e sociedade? Perguntarão, senão alguém totalmente desamparado pelas musas. E aí eu notei isso, desamparado. Não existe relação. Ali existe. Lá em 66 existe, aqui não. Né? É uma expressão, porque ele chega... O Adorno era professor de sociologia. Tá? Ele era formado... Adorno, a formação dele era em filosofia e psicanálise, isso é no início do século XX, né? E ele pesquisou junto ao Instituto de Frankfurt, que é um instituto de sociologia, fez parte disso. Ele era professor de filosofia e sociologia, tá? E ele é convidado como professor de sociologia para falar de lírica. E aí ele vai e emenda. Vocês vão dizer, ó, se eu vou falar sobre lírica e sociedade, vocês podem dizer: alguém só pode relacionar lírica e sociedade se for completamente desprovido das musas, ou seja, sem inspiração, sem sensibilidade poética, tá? Existe uma expressão, eu só preciso confirmar, existe uma expressão para isso, para insensibilidade em alemão, que quer dizer sem música, né? Sem musa, aliás, né? Sem musa, Amüsiche, né? Sem música, sem musa, tá? Ou seja, a pessoa não tem a sensibilidade que as musas inspirariam, né? E por isso ele vai falar de lírica e sociedade. Por isso ele vai ter
o mau gosto de relacionar a poesia lírica a uma situação social e por aí vai. Tá? Mas não tem ironia, sim, nesse pedaço você tem razão, quando ele diz, só se olharem isso aqui, né, vão dizer, só uma pessoa sem as musas, sem o auxílio, sem a inspiração delas, pode falar sobre lírica e sociedade, ou seja, é um cara que não entende do assunto. E aí ele vai dizer que não, que ele entende sim, e que não se trata disso, não se trata de usar a sociedade para penetrar a obra ou relacionar diretamente à sociedade, mas mostrar como as obras, né, trazem esse teor, ele fala Gehalt, ali, né, esse teor de verdade da experiência, tá? Teor. Não é o conteúdo, não é o que está sendo representado ali. Né? O que está sendo representado ali vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera, plena ingratidão esta pantera, ou seja, isso está sendo representado ali. Metáforas que estão mostrando a perda. Mas Adorno vai falar de um teor, ou seja, qual é o verdadeiro conteúdo, né, que essa perda traduz, o que é que está acontecendo, o que é que foi perdido, o que é que se esperava, quais são os nexos vitais, existenciais, por assim dizer, que permitem que essa experiência da perda também seja compreendida por outra pessoa. Tá? Nesse ponto não existe propriamente ironia. Eu consegui responder você, Morgana? Conseguiu sim. Obrigada. Ok. Tem mais questões, gente? Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa também. Adorno, nesse texto, vai mencionar esses poemas do Goethe, tá? Ele vai mencionar esses 2 poemas. Se vocês quiserem reler o texto, ou tiverem para ler o texto ainda, tem essas 2 poeminhas, eu fiz traduçõezinhas, então, ok, funcionam, tá? E depois vocês têm o texto aqui, vocês podem observá-lo também para cotejar e por aí vai. Mas isso é só para vocês acompanharem a leitura. E depois a gente tem a nossa coletânea de textos, tá? A gente pode transformar aquilo que Adorno colocou, né, numa chave de leitura para esses textos também. E a gente pode dizer, dentro dessa construção, existe, né, essa dimensão de experiência que está sendo representada aqui, a qual as pessoas não tinham acesso. Tá? Isso vocês vão ver também em teoria da literatura, se vocês fizerem comigo, né, a gente vai discutir um camarada chamado Isa, e Isa, ele vai tentar mostrar como a representação literária, né, oferece uma perspectiva muito particular para que o sujeito humano, o indivíduo, possa se observar, tá? Então, nem se trata tanto de você representar sentimentos, quanto você colocar essa possibilidade de representação e se produzir enquanto sujeito humano por meio da ficção, por meio da arte. Tá? Existe essa outra possibilidade de pensar e dá para você conjugar as duas. Mas uma coisa que eu quero que vocês notem aqui é que essa poesia ela é altamente convencionalizada. Tá? A gente vai encontrar o Vasco Mouzinho de Quevedo, né, tentando... vejam só esse passo que ele vai construir, tá? Quando às vezes por mim pergunto, quem fui, responde que me não conhece. Então você tem... o primeiro ponto aqui é essa relação especular. Eu como um voz, tá? Como um eu, como sujeito, e eu como objeto. Eu como não somente um objeto, né, conversando com outro, mas um tu. Existe uma cisão interna do indivíduo aqui, ele está se buscando, e ele, ao se buscar, vai tratar com esse interlocutor, esse tu, que na verdade é um eu. E esse tu, que é um eu, ele responde ao sujeito, não consigo dizer nada a você. Por quê, né? Me não conhece com não ser. De quem sou me desconhece e tem-me por defunto, o já defunto, né? Ou seja, e o já defunto, aqui tem uma inversão, né? Me tem por defunto. Esse tu, né, que sou eu me olho no espelho, o eu me olha de volta e diz, eu não conheço você
para mim está morto, né? E, na verdade, aquele eu está morto. Eu tenho uma experiência privada com respeito a isso, mas que, para mim, funciona muito bem como imagem disso. Talvez vocês tenham experiências assim também, né? Eu escrevia diários desde sempre. E aí, passei um tempo sem, tal, e peguei uns diários antigos, né? E eu olho essas representações do diário e eu acho tão estranho, né? Eu absolutamente estranho quem eu fui num determinado momento e, ao mesmo tempo, isso que é muito louco, né? Em muitos dos diários, eu já apresentava em algumas representações, discussões comigo mesmo, qualquer coisa assim, uma certa desconfiança relativamente ao que poderia ser o afinal da minha empreitada, né? No fundo, existe uma projeção do futuro também em tudo que a gente faz. A gente consegue ver esse futuro que foi projetado no passado. E os dois se estranham reciprocamente, tá? E eu acho que é uma experiência desse tipo de estranhamento recíproco, né? Quando eu digo, eu no passado era assim, mas esse eu do passado, ele olha para mim e diz, eu me envergonho de você, né? Ele chora-me a mim. Ele chora-me a mim. E eu, me vendo hoje e dizendo, esse eu do passado, ele me chora. O que é que eu faço? Por ele ajunto, com ele, minhas lágrimas. Porque ele está chorando agora pelo que eu me tornei, né? Ele está chorando agora pelo que eu me tornei, eu também choro, né? E cresce uma com outra dor. Isso é outra imagem que é muito comum aqui, é um tópico, né? A dor se aumenta, ela se duplica, porque você vê a dor sendo espelhada, tá? Na sua memória, por exemplo. Pois se oferece chorarem quem já fui e quem sou junto, né? Ela diz que a dor cresce porque acontece, se oferece, né, chorarem, ou seja, acontece de chorarem quem eu já fui e quem sou. E aí ele vai explicar, né, o raciocínio aqui. Choro porque o não vejo qual via. Eu tenho essa relação destacada, alienada em relação ao meu próprio passado. Ele porque me vê, ou seja, porque eu projeto, né, essa minha presença no meu próprio passado, olho para o meu presente e digo, qual vejo você, eu choro. Qual vê, chora, né? Tal como eu vejo você, né, eu choro. Qual vê, tal como me vê, chora. De mim e dele só há lágrimas. A única interação que eu tenho hoje com o passado é essa, das lágrimas que me deu minha relação. E aí ele vai e coloca aqui no verso final, a conclusão do raciocínio que ele está explorando, né? Espero por um dia, né? A gente entende bem isso, é em bom português, muito explícito, não tem nenhuma complicação aqui. Cada dia, né? Cada dia eu espero por um dia em que ou acabe de ser quem sou agora, ou eu mude, me torne outra pessoa, ou morra, se for o caso. Enfim, a gente não sabe que acabar é acabar de ser quem eu sou, né? Ou acabe o lembrar quem fui já. Tá? Ou essa sensação de perda, de eu ter me alterado, mude. A gente diz, porra, que diabo de experiência é essa? É um pouco assim como você colocou um livro que você relê e você diz, né? Por que eu olhei para isso dessa forma e tal? Só que enquanto você lê um livro e você muda a sua perspectiva sobre ele, aqui você tem uma perspectiva que está mudando sobre você próprio. Tá? Eventualmente, na vida de vocês vão viver certas coisas e vocês vão se decepcionar muito com vocês, talvez. E nesse passo de autodecepção, vocês vão dizer, cara, eu não sabia que você estava para isso. Né? E eu acho que é uma experiência assim, aqui em jogo. Tá? Uma decepção muito grande que você tem consigo mesmo e você não sabe se reconhecer mais. Você nem reconhece, o passado não reconhece você não reconhece direito o passado, e você diz, bom, as coisas já foram assim, alguma coisa tem que ser feita. Quando a gente desce aqui para o Estevão Rodrigues de Castro, a gente tem uma experiência parecida, né? Em mim me busco a mim e não me alcanço. Estou me procurando e não encontro. Fujo de mim, ou seja, esse tu que eu estava buscando, ele está fugindo. Né? Enquanto ele foge, no entanto, a mim me vou seguindo. A fortuna, um desejo existindo, que caminha
soberbo e torna manso. Então, ele está dizendo que essa relação de buscar-se, não conseguir encontrar-se, fugir de si próprio e seguir a si próprio, ela está sendo mediada aqui por um desejo, tá? Ele está tentando resistir a um desejo. Esse desejo, ele caminha soberbo, caminha com orgulho, ele caminha altivo, ele vem com toda, por assim dizer, né? Ele caminha soberbo e ele, ao mesmo tempo, torna manso, ele domestica, ele submete. O desejo, ele vem implacável com a finalidade de me submeter. E nesse processo, tentando resistir a esse desejo, eu me procuro e não me alcanço. Está me faltando força, me falta alguma coisa aqui, né? E se acaso, ao que quero, os olhos lanço, que o lanço é desigual, eu estou sentindo. Né? A forma como você perspectiva o seu desejo e ele se apresenta para você. Né? Com respeito às possibilidades de resolução, de satisfação. Que quem nasceu, essa explicação do que ele diz antes, né? Que quem nasceu para morrer perdendo, até que morra, pede em vão descanso. Né? Até que morra, pede em vão descanso. Então, a vida dele sempre vai ser essa necessidade, essa busca, essa procura, esse desejo, né, que nunca vai ser cumprido, que nunca vai ser resolvido, mas que ele sente que vai carregá-lo até a morte como uma constância. E só na morte ele vai encontrar descanso. Desejo a liberdade e sou cativo. Né? Sou preso, sou prisioneiro. O que eu quero é ser livre, mas eu sou prisioneiro. Os pés pesados, né? De sentir os ferros. Pensem nos grilhões ali no pé, né? Você perde a mobilidade. Essa representação é comum. Né? Pesados de sentir os ferros, que quando se não vêm, né, quando não são vistos, são mais pesados ainda. Né? Quando você não percebe os seus grilhões, você não consegue fazer nada a respeito disso. Você não sabe que força é essa que bloqueia você. Se você diz, é isso que me bloqueia, você ainda consegue fazer alguma coisa. Né? Essa é a imagem, mais ou menos. Mas, diz razão, se com algum avivo, que ai, né? Ele já exclama aqui, tantos males para tantos erros, mores castigos para mais pecados, tá? E aí ele se coloca, né, nessa posição de quem vai raciocinar essa relação com o desejo, com o que se quer e tal, da perspectiva do pecado, da perspectiva do castigo, da punição. Então, se ele vive um desejo que é implacável, pesado, que ele sente como grilhão, isso é porque em algum passo da vida dele ele pecou e agora ele está cumprindo essa pena do pecado, ao mesmo tempo em que o desejo continua ali dizendo, vai, cara, faz mais, peca mais. Né? E quando a gente vai olhar esses dois textos, essa experiência de cisão interna, né, elas pertencem à religião católica e pertencem, nesse contexto especificamente, ao catolicismo ibérico, né, na corte portuguesa, relações altamente reguladas pela moral, né? E é uma forma de explorar um tema, o tema do pecado, dentro dessas manifestações, dentro desses quadros culturais. Tá? E aí a gente tem duas opções. A gente pode olhar, quem precisar sair, pode sair, eu estou terminando aqui de gravar, eu só vou falar desses dois poeminhas, não vou entrar em mais. Na próxima a gente lê o resto, eu vou passar outro texto para vocês, para a gente ler também, tá? Quando a gente olha para um poema desses, a gente pode olhar para eles dessa perspectiva tópica. Se vocês conhecem a Bíblia, por isso eu digo, todo mundo tem que conhecer a Bíblia para estar nas letras, tá? Em todas as literaturas ocidentais. Nesse passo, se você conhece a Bíblia, você ganha muito, porque de uma epístola de Paulo, né? Ele diz, aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas precisamente aquilo que eu não quero fazer, a isso estou sujeito, é isso que eu faço. Né? O que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu faço não é aquilo que eu quero fazer. Eu vivo essa contradição porque essa contradição ela é inerente, né, à condição pecaminosa do homem. E aí Paulo ele vai, né, nesse passo bíblico exclamar justamente a validade da graça. Né? A graça é aquilo que não simplesmente perdoa o pecado, mas aquilo que liberta da compulsão ao pecado. Quando você vive
né, esse fluxo de lei e tal, papapá, né, lei e pecado, você sempre vai começar um pelo outro, né, sempre vai trocar um pelo outro, você vai ver preso no circuito, e a graça vem para justamente romper esse circuito, né, então essa experiência de cisão interna aqui, ela tem esse lastro católico, mas ao mesmo tempo, né, você pode olhar dessa perspectiva tópica, isso é um texto sendo construído por relação com outros textos, você pode olhar isso e dizer, mas essa experiência é muito real, né? Eu vivo isso, eu como vejo alguém aqui, como me vejo, eu olho para o meu passado, ele projeta em mim, eu sinto, eu não sei bem se é culpa, eu não sei bem se é um amargor, se é alguma outra coisa e tal, né? Que eu estou vivenciando aqui, certo? Então, pode existir aqui um certo anseio de humanidade, um certo anseio por uma vida reconciliada, né? Uma vida em que eu não preciso me arrepender das coisas que eu vivi, porque, sei lá, posso manifestar o meu desejo. Ou existe talvez um mundo em que eu possa viver, em que esse desejo foi anulado, se for o caso, né? Se você é uma seta, você preferia muito mais essa anulação do desejo, né? Portanto, a Adorno acaba oferecendo uma perspectiva que reduz, se a gente quiser encontrar isso a cada texto, mas a gente sempre se pode perguntar como é que a gente constrói nesse texto, né, essa experiência de contradição entre o desejo do sujeito humano e a realização, entre a necessidade que o ser humano tem de se conservar, de estar bem, de ser feliz, e aquilo que ameaça a felicidade e o gozo desse ser humano, né? E cada texto vai elaborar uma certa experiência histórica em que essa dinâmica de desejo, realização, medo e conservação está em jogo, tá, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou mandar para vocês esse textinho aqui, tá? Inteirinho para vocês. Aparece laranja aqui, mas é rosa, tá? Rosa ou roxo, sei lá. Enfim, esse aqui. E com categorias para a gente fazer a leitura da lírica, por favor, leiam os outros poemas. Vamos tentar, no próximo texto, o texto do Massot, ele é muito mais de categorias analíticas do que esses conceitos de lírica e tal, né? Portanto, a gente pode se concentrar mais sobre os textos com base nisso aqui do que preocupado com discutir, tal que Massot está chamando aqui das coisas. Então, estou parando de gravar e vou responder ao Ciro. Né? Gente, Ciro perguntou, muito interessante. As faltas alteram alguma coisa? Não, não alteram, Ciro. Tá? As faltas não alteram. Mas eu privilegio, sim, a presença, a discussão. Eu anoto sempre o nome das pessoas que intervêm. Eu tenho tudo anotadinho, porque eu realmente prefiro. Mas eu entendo que você esteja passando dificuldade. Uma das formas que eu elaborei para compensar o fato de que nem todo mundo pode estar participando sempre e tudo mais, é fazer mais fichamentos, né? 2 são fichamentos obrigatórios, portanto, mas você pode fazer mais. Se você faz mais, eu vou contar isso, né, como participação, como extra. Ciro, você está me perguntando o que você deve estudar. Se você viu as aulas gravadas, você sabe a resposta disso, né? Eu vou parar aqui a gravação e eu vou responder você em particular, mas eu digo isso porque é uma questão séria. Muitos de vocês